Olá, espero que todos estejam bem. Eu falo normalmente nesse meu canal sobre pratos doces, salgados e produtos de origem italiana. Mas hoje vou contar a história de uma salada que é muito conhecida nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, chamada de Waldorf Salad. Em primeiro lugar, eu gostaria de definir salada. Segundo Máximo Ferrari, em uma matéria antiga da revista Gula, ele define salada como um prato frio composto por um ou mais elementos, enriquecido com condimentos que aprimoram seu sabor e estimulam o nosso apetite. Como o próprio nome indica, a salada leva sal, vinagre ou limão, azeite ou também um molho emulsionado preparado com esses e outros ingredientes. As saladas, elas se destacam dentre os grandes clássicos da gastronomia internacional. E uma delas é a chamada Waldorf Salad, ou salada Waldorf. A história dessa salada une os nomes do lendário empresário alemão John Jacob Astor, nascido em 1864 e morto em 1912 no naufrágio do Titanic. Ele foi o iniciador das obras do célebre Hotel Waldorf Astoria, de Nova York, que pertencia à família Astor, que era uma das mais ricas de Nova York. A outra versão cita o chefe francês Auguste Escoffier, que viveu entre 1864 e 1935, formulador das bases da moderna gastronomia francesa e relaciona-se também à criação do Waldorf Salad. Escoffier, segundo alguns autores falam, criou a salada em homenagem ao hotel Waldorf Astoria, que foi inaugurado em torno de 1931. Muitos autores garantem que a receita foi criada por um chefe americano em homenagem à inauguração do hotel, cuja obra foi terminada por William Waldorf Astor, que foi primo de John Jacob. O Hotel Waldorf Astoria atualmente está sendo reformado e parece que voltará a funcionar em 2025. Mas a família Astor era também proprietária do Hotel St. Regis, um dos melhores hotéis de Nova York atualmente. A família era tão influente no local que inclusive deram o nome de Astoria a um bairro na região de Queens, com a intenção de receber investimentos por conta da atribuição do nome. O bairro de Astoria, em Nova York, atualmente é um bairro residido principalmente por gregos, por imigrantes gregos, e é um bairro muito interessante em Nova York. Bom, o Astor teve uma história trágica, né, que era o proprietário do Hotel Waldorf Astoria. Ele se apaixonou por uma moça de 18 anos chamada Madeleine. Astor era casado na época há 20 anos e tinha um filho com a esposa. Quando essa descobriu o relacionamento extraconjugal, os dois se separaram. Ele, que naquela época tinha 40 e poucos anos, casou-se com a Madeleine, que logo engravidou e foram viajar na inauguração do Titanic. Quando o navio começou a afundar, Astor colocou a esposa grávida e o filho do primeiro casamento em uma ala que iriam para o barco salva-vidas, e ele ficou na outra parte,
que acabou afundando e ele morreu. Ele deixou uma herança significativa para Madeleine, mas colocou uma cláusula no contrato nupcial que ela ficaria com toda a fortuna desde que não se casasse novamente. Mas ela acabou abdicando da fortuna e se casou com um rapaz que na época era vice-presidente de um trans company, com quem teve 2 filhos desse casamento. Porém, depois de um tempo, ela se envolveu com um boxeador italiano aos 39 anos de idade e que, segundo falam, era um homem interesseiro e também ele era casado na Itália, mas enfim, ele acaba se separando da esposa italiana e mantém um relacionamento com a Madeleine, tumultuado, que a deixou muito fragilizada. E até que ela teve um ataque cardíaco e faleceu aos 40 e poucos anos. Então, essa é a história que envolve o proprietário do Hotel Waldorf Astoria, onde foi criada essa salada Waldorf. O certo, entretanto, é que a salada Waldorf, até hoje, ela faz sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Então, esses hotéis não são mais da família, e parece que o St. Regis hoje é de uma família nobre do Catar, e é gerenciado pela maior rede hoteleira, que é o Marriott, e que o Waldorf Astoria foi vendido para um grupo chinês, mas como eu falei, ele está em reforma já há muitos anos, e parece que ele vai ser reinaugurado em 2025. Mas também existe quem afirme que a Waldorf Salad foi obra de, como eu já falei, de Escoffier, e inclusive ela foi publicada no livro Marquezine, de 1934. Então essas são as versões sobre a sua criação. A salada Waldorf tem como ingredientes nozes ligeiramente torradas na frigideira, salsão, maçãs, maionese, suco de limão e creme de leite. É uma salada simples de ser feita, pois mistura-se salsão cortado em fatias finas, as nozes picadas e torradas, maçãs também finamente fatiadas, e tanto pode ser a maçã vermelha quanto a maçã verde. O molho é feito com maionese, suco de limão, sal, pimenta, creme de leite, de forma emulsionada. O molho é misturado aos ingredientes e levado para gelar por 2 horas, no mínimo, e normalmente é decorado com maçãs e nozes. Não é uma salada muito servida aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos sim. Constava no menu do Hotel Waldorf Astoria, que foi servida pela primeira vez em um jantar para celebrar o início da primavera e foi criada pelo chefe Oscar Tiersky, que era o chefe de cozinha do Waldorf Astoria em 1931. Como sempre falo, né, por trás de um prato há sempre uma história interessante e que envolve muitas variáveis. Eu espero que vocês tenham gostado da história e, se puderem, se inscrevam no canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo a todos e muito obrigada por assistirem.